nós vamos começar com os estaduais. Primeiro eu vou começar pelo Campeonato Carioca, que é o meu estado. E o Flamengo foi campeão carioca e o Botafogo campeão da Taça Rio. A Taça Rio ainda existe e ela está mais bizarra do que nunca, né? Antes a gente tinha, até o ano passado, os times desclassificados na Taça Guanabara, que era a primeira fase do Campeonato Carioca. Você tinha ali uma fase de pontos corridos, com todos os times se enfrentando em 11 rodadas, se não me engano, é muita data, né? E aí ia direto para a semifinal, o mata-mata. Você tinha a semifinal do Carioca, e quem ficasse desclassificado passavam os 4, né, primeiros para a semifinal, e aí do quinto colocado até o oitavo jogavam a Taça Rio. Já era bizarro, mas tudo bem. Agora, do jeito que está sendo, ficou pior ainda, né? Você tem a primeira fase dividida em 2 grupos, se classificam os 2 melhores de cada grupo, os 2 não, os 4, né? Os 4 melhores de cada grupo se classificam para as quartas de final, e aí nas quartas de final, quem avançar obviamente vai para a semifinal do campeonato, e quem for eliminado vai para a Taça Rio, onde já se viu, né, um campeonato disputado entre times eliminados nas quartas de final. Acontece de novo, o Botafogo mais uma vez não consegue ir até a semifinal do Carioca. Ele não estava conseguindo no formato anterior, ele não estava ficando entre os 4 primeiros colocados para ir para a semifinal. Nesse formato novo, ele liderou o grupo B na fase de grupos. Grupo onde o Flamengo teve dificuldade para se classificar. No final, o Flamengo é campeão, o Botafogo caiu nas quartas para o Flamengo, né? Joga a semifinal, passa pelo Boa Vista e é campeão da Taça Rio em cima do Bangu, jogando com time alternativo. E aí mais uma vez aquela cena constrangedora, levantando a taça. Dessa vez nem foi tanto, né? A primeira vez que o Botafogo jogou a Taça Rio com o John Textor e eles ganharam, foi uma cena assim, né? O Marçal com o troféu lá. Dessa vez foi time reserva também. Então, é isso, Botafogo campeão da Taça Rio. Nada a se comemorar, né? Ver se alguns jogadores que jogaram esse campeonato vão ser aproveitados no time principal. Bom, o Flamengo então foi campeão carioca jogando a final contra o Fluminense, e sobre o jogo não tem muito o que se falar. Foi uma das piores finais recentes do Campeonato Carioca. E foi a primeira em jogo único. Eu sou um defensor de finais únicas. Eu vi o Rica Perrone falando que não faz sentido no Campeonato Estadual colocar 2 jogos entre Flamengo e Madureira na semifinal, e a final, que é um Fla-Flu, tem um jogo só. Realmente, olhando por esse lado, só que a federação, né, todo mundo esperava que a semifinal fosse ser 2 clássicos. Pela campanha ruim que o Flamengo fez na primeira fase, acabou tendo o clássico nas quartas de final. Seriam 2 jogos entre Flamengo e Botafogo na semifinal, ou poderia ser Flamengo e Fluminense, dependendo do chaveamento da fase de grupos. Acabou acontecendo o Flamengo pegar o Madureira, fazer 3-0 na ida, 8-0 na volta. Aí tem a demissão bizarra do Felipe Luiz depois dessa vitória de 8-0, né? Claro que no meio tem a derrota da Recopa pro Lanús. Se o Felipe Luiz fosse demitido depois do vice da Recopa, eu acharia um absurdo, mas ainda assim, ok, né? A demissão dele depois do 8-0 foi muito bizarra, sendo que ele ainda pôde dar a coletiva e durante a madrugada é comunicada a saída dele. Fato é que o Leonardo Jardim chega e é campeão no primeiro jogo, nos pênaltis. Em dezembro, nos pênaltis, quase o Flamengo, quase não, né? Passou longe de ganhar nos pênaltis, mas conseguiu levar a partida nos pênaltis contra o PSG, e aí brilhou a estrela do Safonov. Parece que os batedores do Flamengo estavam mais afiados nessa final de Carioca, e o Fábio acabou defendendo apenas um pênalti. Apesar de ele ter pulado no canto certo em todas as cobranças, ele conseguiu defender apenas a do Luiz Araújo, que foi um dos caras que perdeu pênalti também contra o PSG. Como eu disse, o jogo foi uma das piores partidas de finais do Campeonato Carioca nos últimos anos. A primeira de jogo único, talvez supere Flamengo e Nova Iguaçu, onde só um time jogou, basicamente, e era aquele time chato do Tite, né? O time do Leonardo Jardim não sei se vai ser muito diferente. É um estilo um pouco diferente do Felipe Luiz, mas eu acho que ele deve ser melhor que o Tite, com certeza. É só ver o Cruzeiro aí do Leonardo Jardim como jogava, e o Cruzeiro do Tite agora, que foi campeão mineiro também, já vou falar, mas o time não está agradando a torcida. Mas esse título dá uma tranquilidade agora para o Tite trabalhar lá, né? Se perdesse o título, talvez ele não seguisse
na temporada. Enfim, o Flamengo é campeão nos pênaltis, o Rossi pega 2, o Fábio só pega 1. Cobranças péssimas também, né? O Rossi defendeu, beleza, parabéns pra ele, mas a cobrança do Guga foi horrível e a do Otávio nem se fala, né? A cobrança do Otávio só não foi pior que o Canóbio na Copa do Brasil contra o Vasco ano passado. Dessa vez o Canóbio nem bateu o pênalti, né? Ele já tinha sido substituído. Na verdade nem foi substituído não, ele estava no campo ainda, né? Na hora da disputa de pênaltis. Mas o Zubeldia resolveu não deixar ele bater dessa vez. É isso, Flamengo campeão carioca pela 40ª vez. É o maior campeão estadual. E aí você vê, obviamente, isso tomando a manchete, né? A manchete é: Flamengo se torna o maior campeão estadual. Ele já era o maior campeão estadual, né? Agora com 40 títulos. O primeiro a chegar a 40 títulos. Se o Fluminense fosse campeão, era só mais um estadual, né? Se fosse o Vasco, talvez a manchete seria: o Vasco volta a ganhar um título depois de muitos anos, né? Porque a última vez que o Vasco ganhou, o Carioca, inclusive, foi em 2016. E a última vez que foi pra final foi em 2019. Perdendo pro Flamengo aquela final. E aí depois as finais foram todas entre Flamengo e Fluminense, exceção do Flamengo e Nova Iguaçu de 2024. Agora vamos falar do Campeonato Paulista. O Palmeiras foi campeão de novo. São 7 finais seguidas aí de Campeonato Paulista para o Palmeiras. É o título 27 do Palmeiras, 27ª vez campeão paulista. E dessas 7 finais seguidas, né, 6 com o Abel Ferreira. 6 com o Abel Ferreira, desde que ele chegou a todas as finais. E ganhou pela 4ª vez o Campeonato Paulista. Perdeu uma para o São Paulo e perdeu uma para o Corinthians. O Corinthians, que foi eliminado pelo Novo Horizontino, adversário do Palmeiras nessa final, dono da melhor campanha da primeira fase, não à toa pôde decidir em casa. O Campeonato Paulista segue aí com 2 jogos nas finais, até porque lá clássico tem torcida única, né? Então ficaria complicado fazer um jogo só com torcida dividida, como foi no Rio, como foi em Minas. Nesse caso, até teve torcida dos dois times, né? Porque não era um clássico. Acabou acontecendo a final ser Palmeiras e Novo Horizontino. E o Palmeiras ganhou o primeiro jogo de 1-0 na quarta-feira, gol do Flaco Lopes. E ganhou de 2-1 ontem, gols de Murilo, zagueiro. O Matheus Bianchi descontou para o Novo Horizontino e mais uma vez o goleiro Carlos Miguel falha. Ele nem tem falhado tanto recentemente, mas eu pego no pé do Carlos Miguel da mesma forma que eu pego no pé do Cleiton, do Bragantino, né? Só que o Carlos Miguel, eu acho que a mídia até exalta mais ele. Ah, porque ele é um goleiro muito alto, ele é muito bom, não sei o que, ele faz defesas que goleiros mais baixos talvez não fizessem. Eu acho que fariam e seria uma defesa mais bonita, né? Seria mais difícil. Tem defesa fácil. O Carlos Miguel não segura a bola, velho. O Carlos Miguel consegue ir com as duas mãos na maioria das bolas, talvez pelo tamanho dele, mas a maioria ou ele espalma muitas vezes pra frente, ou pro lado, mas não tão longe do gol. Que até quando ele vai agarrar a bola, ele tem que dar aquela espanada pro chão. E nesse caso a bola tava no chão, ele deita e tenta segurar a bola e ela escorrega na mão dele. Eu não sei se a luva dele não é boa, mas pra mim o Carlos Miguel não é ainda a solução ideal para substituir o Everton, não. Ele assumiu a titularidade ano passado, aí o Everton até saiu, agora tá lá no Grêmio, né? Foi campeão gaúcho. Mas não sei, eu acho que eu confio mais no Marcelo Lomba do que no Carlos Miguel. Mas fora isso, eu acho que o Palmeiras está com um grande time, né? E o Palmeiras é aquele time que não contrata como o Flamengo, pelo menos nesse período da Leila não foi assim. Foram jogadores que se tornaram destaques no Palmeiras, como é o Flaco Lopes, que no começo a torcida pegava muito no pé, hoje ele é o queridinho do time, o queridinho da torcida, tá jogando inclusive na seleção da Argentina, vai para a Copa do Mundo se tudo correr bem para ele, né? Não se machucar.
Mas nesse ano o Palmeiras contratou jogadores de nome mesmo, né? O John Arias, ano passado já foi o Vitor Roque por 25 milhões de euros, agora o Arias também chegando aí para um valor próximo a isso, ou um pouco mais. Acho que foi mais alto que o Vitor Roque do Arias, né? O Andrés Pereira também chegou no ano passado, então o Palmeiras agora tem jogadores assim de um calibre maior, né, de nome. E aí até se fala que agora pode se cobrar talvez um futebol bonito do Abel Ferreira e títulos também. Ano passado foi um ano, depois de muito tempo, que o Palmeiras ficou sem ganhar nada, nem mesmo o estadual, né? O Palmeiras foi vice-estadual pro Corinthians, vice da Libertadores pro Flamengo, foi vice-brasileiro também. E nesse ano eles começam com uma boa consistência na temporada, liderando o Campeonato Brasileiro e ganhando o Campeonato Paulista. Claro que ainda tem muita temporada para rolar pela frente, vai ter parado para a Copa do Mundo, muita coisa pode mudar, mas a tendência é que o Palmeiras vá lutar por todos os títulos de novo, como lutou no ano passado, pode não ter vencido, mas lutou. E esse ano eles vão continuar lutando e eu acredito que vão ganhar algo além desse campeonato estadual. O trabalho do Abel é fantástico, né? Assim, o mais longevo do futebol brasileiro. E diferente do que é em outros times, né? Quando ele não consegue o sucesso, que são os títulos, ele não é ameaçado de demissão como em outros lugares, né? Em Minas, então, o Cruzeiro foi campeão mineiro depois de 6 anos. Foram 6 títulos seguidos do Atlético. E o Cruzeiro finalmente volta a ganhar o Campeonato Mineiro depois desse tempo onde o Cruzeiro viveu momentos terríveis na Série B. Foi rebaixado em 2019, a última vez que o Cruzeiro ganhou o estadual. Foi o último título do Cruzeiro de relevância, né? Eles até ganharam a Série B pela última vez quando eles subiram como campeões. Mas o Cruzeiro volta a ganhar o estadual em cima do rival. E o destaque nem é o jogo em si, né? O jogo não foi bom, como não foi boa a final do Carioca. Só que aqui não teve pênaltis, né? A Raposa venceu com o gol do Caio Jorge, onde teve que ver no VAR lá que a bola passou da linha do gol. Estava bem claro que o Everson tinha defendido e a bola já tinha passado da linha. Gol do Caio Jorge, mais uma vez ele provoca na comemoração, é o carrasco aí do Atlético Mineiro desde que chegou ao Cruzeiro e faz seu primeiro gol de título em cima do rival. E aí no final da partida, o jogo já estava acabando, o Everson faz uma defesa ali no lance morto, finalização fraca, ele faz a defesa tranquilamente, só que o Christian passa por ele e tropeça de propósito, assim, cai. O Everson, ao invés de chutar a bola pra frente logo e tentar empatar o jogo, né, era o último lance do jogo, ele volta pra cima do Christian, dá um empurrão, depois fecha os joelhos e vai no pescoço do cara, mano. E aí desenrolou a porradaria generalizada, né? Eu acho que desde aquele Grenal do Apocalipse na Libertadores que não tinha uma treta tão grande assim dentro do campo, né, entre os jogadores. E assim, foi absoluto cinema, né? Claro que nós vamos ficar falando aí cenas lamentáveis da imprensa, mas foi um show de entretenimento, né? Ninguém se feriu gravemente, depois houveram ali algumas notícias, eu não vi cenas, mas falaram que teve uma briga na arquibancada do Atlético Mineiro, não sei se entre os próprios torcedores do Galo, né? Que depois de algum tempo voltou a ter o clássico com as duas torcidas em Minas, né? Estádio dividido ali no Mineirão. E agora vamos fazer aqui o react da luta. Eu falei que
Calma aí que agora vai ficar cinema. Mais ainda, né? Voltando de lesão, é o cara que mais provoca, né? Muita gente satisfeita de olhando apanhando. É o Cássio que vai ficar por aqui. Olha o Carjoli. E agora o Hulk do céu. Talvez a maior treta aí dessa pancadaria generalizada, parecendo Vingadores Ultimato, né, com várias lutas paralelas acontecendo, uma guerra, né, você tem duelos paralelos. Cada um tá brigando com um, às vezes chega dois em cima de um, vem um por trás, né. E é o caso do Hulk aqui. Ó, o cara já tá correndo. Aí, olha o Hulk aí. O Hulk pegou e já soltou no cara por trás. Aí pegou o Dialga em cima dele. Matheus Pereira, ele ficou cercando a briga o tempo inteiro, só vendo. Você viu ele rindo aqui atrás do Cássio agora, né? Poderia colocar uma música do System of a Down. Apareceu ali o Eduardo Domingues, que é o sósia do Sérgio, vocalista do System, né? Tinha acabado aí, né? E foram 23 expulsões no total registradas depois da partida. E isso tá rodando o mundo, né? Vi notícia em site italiano, página 433, que é uma página global. Tem notícia em Portugal, tem notícia em todo canto. E é óbvio que a gente tá aqui dando risada, é entretenimento. Quem não se divertiu vendo isso, né? Mas é uma imagem negativa que o Brasil passa. Não que isso não aconteça em outros lugares do mundo, né? Mas você vê lá gente que usa isso como alvará para ser racista. Tem muitas páginas lá de fora relatando esse acontecido. E aí nos comentários você tem gif de macaco ou selvagem, né?
Macaco selvagem. Seria um racismo, seria mais. Como é o nome? Misoginia. Não, misoginia é outra parada. Xenofobia, preconceito com quem é de fora ou de outro lugar. No final ali o Gerson saiu abraçado com alguém, né? Os caras se abraçaram no final, acabou. É aquilo, né? Às vezes você tem uma briga o jogo inteiro, mas com a bola rolando, né? Não chega a ter essa pancadaria generalizada. Mas os caras quase se mataram no jogo. E no final, sai abraçado e já era. Esporte é isso. Aí o Hulk falou que foi um mau exemplo, né? Para as crianças. Cara, é só pedir desculpa às crianças, aos adolescentes, né? Aos meios de comunicações que estavam transmitindo esse jogo. A gente não pode dar esse exemplo porque acaba Olha isso. repercutindo não só em Minas, mas no Brasil, no mundo. E, infelizmente, a gente tem que zelar pela nossa imagem, principalmente pela instituição em qual a gente defende. No caso, o Atlético, temos que proteger o máximo a imagem do clube. Só que a situação ali que é difícil você vê que o Hulk pega o cara distraído ali por trás. controlar, entendeu? Aí ele toma Quem tinha que ter controlado isso era o árbitro. Se tivesse que expulsar 5 de cada lado, que expulse. Entendeu? Se fez por merecer, tem que expulsar. É assim que ele controla o jogo e é assim que ele tem o controle de toda a partida. Cara, é só pedir desculpa. Não foram só 5, né? 5 seria pouco. Agora eu tô imaginando. Olha a notícia aí do Neymar, hein? Do nada os caras estão repercutindo isso agora de manhã. Mas faz 2 dias que a mulher postou a foto. Não sei se só viram agora, né? Menino Ney tá on, hein? O Hexa vem. Olha só quantas expulsões do lado do Cruzeiro, foram até mais, né? Porque começou a treta ali com o Everson e com o Christian. E aí terminou com o time todo do Cruzeiro entrando pra bater no Everson, né? E aí, claro, os jogadores do Atlético entram pra defender o Everson e aí começa, né? Cara, essa imagem aqui é a mais absurda, porque o Everson realmente foi o maior culpado. O lance estava morto, o jogo ia acabar. Se o Atlético tinha uma chance, era chutar a bola pra frente e tentar fazer o gol. E eu acho que o juiz ia acabar quando chutasse, porque ele deu 6 de acréscimo e já estava ali por 6:20. Ele não chutou, resolveu pra cima do cara. E olha só, mano, ele fechou o joelho pra ir pra cima dele. E aí o Cruzeiro campeão, Fabrício Bruno. Foi o Fabrício Bruno que meteu a cara do Everson na trave, né? Então expulsos do lado do Cruzeiro. Caio Jorge, o autor do gol. Fagner, tinha que ser, né? O Fagner tava no banco. E ele entrou pra separar a briga. Aí depois ele meteu um soco na cara de um. É óbvio que o Fagner não ia deixar barato, né? O Dudu tava separando a briga e conseguiu não ser expulso. O Dudu não deixou soco na cara de ninguém, não. Fabrício Bruno expulso. O Marcelo, o Vidalba, o Prates, o Christian, que foi quem começou a treta ali com o Everson. Matheus Henrique, o Wallace, Gerson e o Ramos. Bom, do lado do Atlético Mineiro expulsos Everson, claro,
Esse aí tem que pegar o maior gancho, né? Assim, as punições devem ser aplicadas só no próximo Campeonato Mineiro, não devem se estender aí pro Brasileirão ou para outras competições que Cruzeiro e Atlético vão disputar. O Delfim foi expulso também, o Preciado, Lianco também estava no banco de reservas, esse aí é o provocador master, né, o Lianco. Tressoldi, Júnior Alonso, Renan Lodge, o filho do Tite que ia sair na mão com o Renan Lodge ali. O Alan Franco, Cassierra, Hulk e o Minda. Aí você vê as reações aqui, né? Post diz ali, 23 cartões vermelhos. Absoluto caos. Tairung. Ó o Hulk. Pior que o Hulk não foi isso aqui não, né? Tava mais pro Hulk com o Thanos. No Guerra Infinita. O Hulk apanhou pro Vidalba, hein? Ele deu uma no cara ali distraído, que aí pode ser tipo aqui o Loki, mas menos, né? Aí, ó. Pepe e Sérgio Ramos. Imagina o Pepe e Sérgio Ramos nessa porrada aí. Cartão vermelho, cartão amarelo. Mano, essa imagem do Everson eu não tinha visto ainda não, é sério, é real. Deve ser, né? O galão. É o galão, hein? Mais de perto, né? Do início ali, ó. Sério, mas isso que o Everson fez do joelho, eu acho que nem no UFC pode, cara. Eu acho que é da penalidade no cara. É falta. Pior que eu acho que ele não acertou o soco, ele acertou o braço aqui, ó. Ele armou o soco e pegou o braço na cara dele. Ó, aqui, ó, macacos. Alessandro Pontes. Argentino, será que ele é argentino? Neymar é pego no flagra por atitude, fãs reagem. Bruna, corre aqui. Vamos seguir então com os campeonatos estaduais, depois do Mineiro, Cruzeiro campeão. Agora o Tite vai ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar até a sequência dos resultados do Brasileirão, né? Que até agora não tá bom pro Cruzeiro. O Cruzeiro não ganhou nenhum no Brasileiro ainda. O Cruzeiro tá na zona de rebaixamento junto com Vasco, Inter e Atlético Mineiro. Tá ruim pros dois de Minas. Até agora o Pesolano continua no cargo do Inter, até porque eles estão chorando a arbitragem, dizendo que perderam o título pela arbitragem lá no Sul. E o Vasco está na lanterna. Vamos ver agora o trabalho do Renato Gaúcho começa, né? Estreia contra o Palmeiras quinta-feira. Falando do Gauchão, então.
O Grêmio foi o campeão, vencendo no placar agregado por 4-1 a equipe do Internacional. 3-0 na ida, na Arena do Grêmio, 1-1 no Beira-Rio e assim terminou. Jogadores, torcedores do Inter já reclamaram muito no jogo da ida, questão da expulsão e tal. Jogo da volta reclamaram que não deram um pênalti antes pro Inter, tentaram não dar o pênalti que foi marcado e no final o Alan Patrick converteu. Mas no fim, eu acho que o Grêmio foi mais eficiente, aproveitou as chances que teve. Não acho que foi tudo condicionado pela expulsão no primeiro jogo. E que a arbitragem tenha ajudado o Grêmio a ser campeão. O Daronco apitou o primeiro jogo. Normalmente o árbitro não apita os dois jogos, né? E aí agora no jogo da volta ele foi apitar o Campeonato Goiano. A final do Campeonato Goiano, que ainda foi o jogo de ida entre Atlético e Goiás. Mas é isso, o Inter vem numa sequência grande, sem títulos, voltou a ganhar o Campeonato Gaúcho depois de 9 anos em 2025. Em 2026 o Grêmio volta a ser o campeão. O maior campeão gaúcho é o Inter, né? Mas nos últimos anos, nesse século especificamente, não vou dizer no século, mas na última década, o Grêmio tem dominado. E pra mim o Grêmio, né, a tabela do Brasileirão mostra isso até agora. O Grêmio já conseguiu 2 vitórias, o Inter ainda nenhuma. Eu acho que o Grêmio se reforçou melhor, trouxe um treinador melhor também, que é o Luiz Castro, que é melhor que o Pesolano. Acho que o Grêmio vai incomodar muito mais aí no ano do que o Inter. O Inter, se seguir nessa toada, não contratar ninguém, não sei se a troca de treinador vai resolver quem que eles trariam pro lugar do Pesolano se ele for demitido. Eu acho que eles ainda vão esperar um pouco. Até o próximo Grenal, né? Que o Grenal é que demite treinador. Como ontem foi empate, eles não vão demitir não. Estão falando que a culpa é da arbitragem. O Pesolano vai durar mais um Grenal aí. Eu acho que o Grêmio pode lutar pelo título da Sul-Americana. Mata-mata e o Grêmio é um time copeiro. Pode surpreender na Copa do Brasil. Nem seria uma grande surpresa, mas ele pode ir longe. E no Campeonato Brasileiro aí eu não vejo o Grêmio lutando por título, obviamente. Mas pode, quem sabe, conseguir uma vaga na Libertadores. O Inter até agora é lutar para não cair. Mais de um século depois, os campeonatos estaduais seguem presentes no calendário do país, mesmo com mudanças e reduções no número de datas. Em muitas competições, eles continuam sendo parte tradicional da temporada. Veja a seguir quais equipes conquistaram os títulos estaduais em 2026. Veja todos os campeões estaduais do Brasil em 2026. No Alagoas, o CRB foi campeão pela 36ª vez. Esqueci do Alagoas. Aí CRB ganhou, a final foi contra o CSA? Não, foi o Asa. Vai por ordem alfabética aqui os estados. Na Bahia, então, o Bahia conquistou pela 52ª vez, já havíamos falado, né? Bahia venceu, triunfou diante do Vitória pelo placar de 2-1. No Ceará, o Fortaleza foi campeão pela 47ª vez, superando o Ceará nos pênaltis. No Maranhão, aí já pulou, não é ordem alfabética isso não. O Iapé, acho que tem um acento, né? Bom, eles foram campeões pela primeira vez lá. Time fundado em 2018. No Mato Grosso, o Misto foi campeão pela 25ª vez. Em cima do Luverdense. O Cuiabá nem na final chegou. Em Minas, o Cruzeiro foi campeão pela 39ª vez e o jogo foi marcado por uma confusão generalizada. Cinema absoluto. No Pará, o Paysandu superou o Remo, campeão pela 51ª vez, o Papão. No Paraná, o Operário ganhou pela 3ª vez, derrotando o Londrina na final. Em Pernambuco, o Sport venceu pela 46ª vez e conquistou o tetracampeonato consecutivo. Esqueci de mencionar isso. Ao vencer por 6-3 no agregado o Náutico. No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu pela 40ª vez,
derrotando o Fluminense nos pênaltis por 5-4 na estreia do Leonardo Jardim como treinador. E o Flamengo também conseguiu o feito de ser 7 vezes tricampeão carioca, né? 7 vezes o Flamengo conseguiu ganhar o estadual 3 vezes seguidas. No Rio Grande do Sul, o Grêmio venceu pela 44ª vez, um jogo aí onde o Inter reclamou muito da arbitragem, né? Mais 4-1 no agregado para o Grêmio, não sei porque que não teve a foto ali do Grêmio, campeão. Santa Catarina, campeão foi o Barra, campeão inédito. São Paulo, Palmeiras venceu pela 27ª vez, chegando a 7 finais seguidas. E aqui os campeões estaduais de 2026. No Acre ainda não teve a final. O Acre tem futebol, nem sabia. Já chegou o futebol no Acre. Tem que ter um Vasco do Acre lá, do goleiro Bruno. Será que eles vão ser campeões? Acreano. Nem começou o mata-mata ainda. Eles estão com medo de ir pro mata-mata, porque aí o Bruno é mestre, né? Se for pro mata-mata, tem pra ninguém. O Alagoas, então, no Alagoas o CRB foi campeão. Amapá ainda vai ter final. Amazonas também. Bahia, Bahia. Ceará, Ceará. Ceará, 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 Fortaleza. Distrito Federal a definir. STF campeão. Espírito Santo a definir. Futebol no Espírito Santo também é quase nulo, né? Goiás a definir. Primeiro jogo o Goiás venceu. Vamos ver semana que vem. Maranhão, Iapé. Mato Grosso, misto. Mato Grosso do Sul a definir. Minas Gerais, Cruzeiro. Pará, Paysandu. Paraíba a definir. Vamos ver se vai ser o Botafogo do Nenê. Paraná, Operário. Pernambuco, Sport. Piauí a definir. Rio de Janeiro, Flamengo. Rio Grande do Norte a definir. Rio Grande do Sul, Grêmio. Rondônia a definir. Roraima a definir. Santa Catarina, Barra. São Paulo, Palmeiras. Sergipe a definir. Tocantins a definir também. Então agora sim nós falamos de todos os estaduais, sem faltar nenhum.